prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vai Pelos Fundos. Nessa semana a gente vai fazer um vídeo bem tranquilo, sem polêmica, para falar do resumo da semana do Fiagro que a gente fez no início do mês de agosto. Muita gente não conseguiu acompanhar todos os dias, as lives, claro, são em torno de 1 hora, muita gente não quer ou não consegue ficar tanto tempo aí para acompanhar, então a gente vai trazer um resumo bem brevezinho do que rolou nessa semana, das casas que conversaram com a gente. Então tem aqui o resumo das lives com 6 gestoras de Fiagro e, claro, entenderem aí quais são as teses desses fundos. Muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir bastante para já ir conhecendo, se inteirando. Muita gente ainda tem medo de entrar nos Fiagro, então vamos lá, resumo da semana do Fiagro. Começando pela ideia dessas lives, como é que eu tentei estruturar, tá? Eu vim com 3 partes de perguntas. Sempre que a gente faz uma live, bom que vocês sabem, a gente monta uma pauta, a gente tenta trazer um conteúdo bem condensado e bem direto para vocês, para não ficar divagando, para não virar um podcast de 5 horas, para não virar uma entrevista do Bonner, ok? A gente monta uma pauta. Como é que eu estruturei? 3 partes. Primeiro, aspectos macro do agronegócio, depois aspectos do mercado de CRA, dos certificados de recebíveis do agronegócio e, por fim, a tese de cada Fiagro que estava sendo ali entrevistado. Então, os 2 primeiros pontos aí, condensei as respostas porque elas foram bastante semelhantes. Depois a gente entra nas teses de cada Fiagro. Aspectos macro. Agro representando aí praticamente 30% do PIB nacional, então essa relevância enorme do setor do agronegócio, 20% da população empregada no Brasil, até esse número vem crescendo, tá? Lógico, não é só diretamente, tem também aqui os indiretos, mas tem muita gente que de alguma maneira recebe aí o seu salário fruto do agronegócio. O Brasil ele alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, então o Brasil é de fato o celeiro do mundo e será cada vez mais relevante pelo problema de crise alimentar que a gente vive. Inclusive o gestor do FZDA 11 disse isso aí pra gente. A demanda por commodity é muito consistente, pois há um cenário cada vez mais crítico da necessidade de alimentos. E a base é soja e milho, seja para a alimentação direta, seja para a produção de proteína animal. O que gera oscilação de preço geralmente é a oferta, ou seja, essa demanda é consistente, o que gera oscilação de preço que a gente vê em commodity agrícola é a oferta. Por que aí produção de proteína animal? Porque é utilizado, em ração. Então, o que ele quer dizer com oferta oscilando? Superprodução, estoque, quebra de safra, tudo isso que envolve a questão da oferta. Interessante notar também que hoje o Brasil é referência no agronegócio, mas a gente só se tornou uma potência nesse setor após a década de 70. Então é recente esse cenário de Brasil como potência no agro, ok? Quando o país começou a desregulamentar determinadas regras que existiam aí para produção, para aquisição de terras. Hoje nós somos o 3º maior produtor agrícola do mundo, atrás de China e Estados Unidos, e a passos largos para a gente chegar nessa primeira posição. O Brasil é maior produtor em soja, laranja, cana-de-açúcar, segundo em produção de etanol, está atrás da China, e também primeiro em café, e é o maior exportador hoje de milho. Interessante também que o agro é anticíclico, vocês vão ver muitas vezes relatórios de Fiagro falando sobre isso. Quando a economia vai mal, o dólar está alto, o agro acaba sendo um hedge natural, pois ele tem a face exportadora e, claro, fica favorecido pelo câmbio depreciado. Além disso, costuma estar vinculado ao CDI, vinculado ao dólar. Então isso torna realmente o agronegócio um hedge natural e por isso os Fiagro podem te ajudar também nesse ponto na sua carteira. Falando agora do mercado de CRA. Crédito é um dos principais insumos do agronegócio. Os fundos imobiliários têm um valor de mercado de 140 bilhões de reais. E a expectativa é que os Fiagro eles tenham em 3 a 4 vezes isso em alguns anos, tá? Então isso é muito importante. Os Fiagro já representam aí mais de 3 bilhões de reais em menos de um ano rodando. Houve emissão de 67 bilhões de reais em CRAs durante 2015
e 2020. E só em 2022, até julho, a gente já teve 21 bilhões de reais emitidos em CRA. Então a gente está vendo a pujança e o crescimento do segmento. O Plano Safra ofereceu 250 bilhões de reais no exercício 2020-2021 para essa safra, e a necessidade de crédito foi de 1 trilhão. Então o que eu quero trazer com isso? Há realmente uma demanda muito grande por crédito. Esse Plano Safra, que é aquele crédito subsidiado pelo governo, ele abrange muito pouco da necessidade do agronegócio. Então, cada vez mais o agro vai vir buscar recursos em outras fontes, especialmente no crédito privado. Vantagem do CRA: não é só o dinheiro fornecido, mas também o modelo e o prazo. Isso porque o grande concorrente hoje é o mercado bancário, só que ele fornece crédito de curto prazo, e isso é um problema para o agronegócio, já que muitas vezes a gente precisa de um recurso para várias safras, ou tem algumas culturas que demoram muito para dar a primeira produção, então isso complica bastante a vida do produtor rural. Spread atual é muito alto, a gente está vendo os FIAGRO rodando em torno de CDI mais 5%. E eu questionei as casas, por que esse spread tão relevante? E todos disseram, fruto de assimetria por desconhecimento. Então, tem muita gente que não conhece, então pouca gente vem acessar esse mercado. Falta de demonstrações financeiras, claro, das indústrias, dos produtores rurais, das cooperativas. Então, isso também dificulta, causa mais risco. Quando tem mais risco, a gente exige mais retorno. E também a pouca oferta de crédito. Essa assimetria deve diminuir com o aumento da oferta, com a chegada de mais crédito privado, mais emissão de CRA, mais FIAGRO vindo ao mercado. Porém, hoje a gente vê ainda um cenário de oceano azul, e todos os gestores foram unânimes nesse sentido. Uso do CDI, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, fiz também aos gestores. É algo histórico no setor, tá? Que negocia sempre em pré-fixado, em dólar ou em CDI, que é o que chega mais próximo aí para o agronegócio. Eles não gostam muito de negociar na inflação, inclusive algumas gestões têm tentado trazer junto aos produtores, às cooperativas, a ideia de negociar a inflação, porém é a preferência o CDI. Duration baixa, quando a gente compara aí com o mercado de fundos imobiliários, que costuma ter 4, 5 anos de duration, no mercado de agro a gente vê coisa de 1, 2, 3 anos de duration das operações. Por quê? Porque o mercado ele também quer o retorno mais rápido desse crédito, exatamente por falta de governança e desconfiança que ainda tem com o setor. Além disso, como o CDI é um instrumento de gestão monetária, existe uma cautela muito grande em alongar demais essa dívida, porque a gente pode ter uma movimentação mais brusca aí vindo do Banco Central. Inadimplência no segmento, esse é outro tema relevante. Hoje é muito mais tranquilo do que já existiu. Teve algum período com inadimplência mais alta, mas hoje a gente tem índices muito baixos, as estruturas são melhores, as garantias são melhores e o nome no agronegócio conta muito, né? De repente aquele cara, ele negocia ali numa cidade pequena e ele não quer ter o nome manchado, ok? Partindo agora para os FIAGRO que a gente conversou, o primeiro deles na segunda-feira foi VCRA11. Gestão é tocada pela Vectis com uma parceria com a DataAgro. Essa parceria é muito interessante porque a Vectis vem focada na modelagem do crédito, o foco deles realmente é crédito, e a DataAgro faz a consultoria no agronegócio. Então, houve uma humildade muito grande do pessoal da Vectis de falar, olha, a gente entende de crédito, a gente entende de modelagem, de fluxo, mas, de fato, o entendimento ali do homem do campo, do agronegócio em si, de onde estão as boas operações, a gente não tem esse know-how, então firmaram essa parceria com a DataAgro. Taxa total de administração e gestão do fundo é de 1,3% e não tem taxa de performance. Qual que é o enfoque da tese? Originação própria e crescimento e expansão desse fundo, então a gente vai ver provavelmente oferta logo. Diversificação de teses, então ele tem ali hoje já sucro energético, biocombustível, produtor rural, revenda e tenta aí estar atrelado a multiculturas, multirregiões. E a ideia é diversificação também em termos de risco, ok? Crédito high grade, crédito middle risk e crédito high yield, todos os elos da cadeia também. Carteira hoje em CDI mais 5,9%, uma carteira com uma taxa bastante agressiva. Concentração em duas operações, isso me chama a atenção. Ruiz Café, com 30% hoje do portfólio, e BB Fuels, inclusive
é uma empresa voltada aí para a produção de óleo de palma com 27,8%. No segundo dia a gente falou com FZDA11, esse que é o único fiagro de terra que a gente tem listado até o momento. Importante que ele é voltado para investidor qualificado. A gestão é feita pela 051 Capital, a gente falou com o Bernardo Reis, lá gestor do FZDA, e a 051 é fruto de um family office. Taxa total de administração e gestão do fundo é de 0,82%, sem taxa de performance. Enfoque do fundo, arrendamento da terra. Porém, é importante você estar ligado que a ideia deles é terem só essa fazenda que eles têm hoje no Maranhão e entregar no longo prazo uma TIR de 17% acima da inflação. Então, não é para entrega imediata dessa TIR tão robusta. Inclusive, o contrato firmado foi de 6% ao ano em termos de yield, mas contando com a alienação futura dessa terra, e aí de fato consegue ter essa TIR tão robusta. A fazenda fica hoje no Maranhão e está arrendada para SLC Agrícola para produção de milho. Eles devem trazer produtos novos ao mercado, possivelmente listados para investidor geral. Interessante também a visão do gestor dizendo que o que valoriza uma terra é o solo, é o clima e também a questão da logística, tá? Esse é um ponto importante. Eles sempre falam da BR-163 que corta ali o centro-oeste. É uma região que sempre traz bons negócios no agronegócio. Terceira casa que conversou com a gente foi a Fator Ori, que faz a gestão do OIAG 11. Taxa total de administração e gestão de 1,1%, mais uma taxa de performance de 20% do QCD CDI mais 2%. Qual que é o enfoque desse fundo? Originação própria e também crescimento, como a gente viu na questão lá do VCRA. Em termos de tese, diversificação também sem restrição. Já tem inclusive produtor, revenda, indústria sucroenergética e cooperativa. Porém, é importante notar que o know-how de fato deles é em CRA pulverizado. Eles já têm um histórico grande de securitização de CRA antes do próprio fundo, em que eles trazem o dado de 1%, em que eles trazem o dado de menos de 1% de inadimplência nessas carteiras. O foco principal é fluxo, menos garantia. Então, sempre tenta olhar mais para o crédito rodando bem para não ter que acessar de fato uma garantia. Carteira dele em CDI mais 5%. Pontos de atenção, concentração grande aí na operação Ponto Rural, que hoje representa 62% do portfólio, é uma revenda. E outro ponto, eles têm um FDIC da própria casa, inclusive questionei eles se teria cobrança, né, de dupla taxa, eles disseram que sim, tem cobrança da taxa do OIAG 11 sobre essa posição no FDIC da Fator Ori. XPCA, gestão da XP Asset. Foi uma live muito bacana que a gente fez com o Gabriel Tosini. Taxa total de administração e gestão de 1% e ainda taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. Enfoque do fundo, originação própria, mercado e giro. Então eles vão acessar também operações no secundário e fazer muito giro de operação, mais ou menos do que a gente vê em MXRF, o que a gente vê em XPCI. Diversificação de teses e elos da cadeia. A restrição inicial do XPSA 11 é com revendas. Isso é interessante, foi a primeira casa que mostrou uma restrição com revenda. Eles entendem que até o produtor rural é mais defensivo do que revenda, porque ele não vai ter 5 anos de quebra de safras seguidas. Ele pode ter 1, 2 anos com dificuldade, mas não 5 seguidos. E a geração de caixa dele, na média, é de 30% de EBITDA, então uma geração muito robusta. A carteira hoje em CDI mais 4,9%. Pontos de atenção, baixo nível de concentração desde já, então é um ponto relevante e bacana para o fundo. E em termos de segmento, eles têm aí 32% em produtor rural e 28% em usina sucroalcooleira. Depois a gente falou com o pessoal da FGA Gestora, que tocam ali o FGAA11. Taxa total de administração e gestão desse fundo de 1,15%, mais uma performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Enfoque do fundo, crédito corporativo, especialmente do segmento sucroalcooleiro. E o que eles querem com esse segmento? Eles entendem que ali estão as operações mais interessantes, já que essas empresas costumam ter balanço auditado e rating. Então, é um mercado mais acessado. Inclusive, o setor sucro, historicamente, é o que mais toma CRA, ok? Estratégia deles, originação,
ganho de rating nas operações, especialmente trabalhando com operações BB e A, para ter ganho de rating de repente para uma A, A+, duplo A, ok? E giro de papéis, ou seja, geração de alfa no mercado secundário, vendendo com lucro. Carteira hoje em CDI mais 3,34%. Então a gente já vê aqui que é um spread mais baixo do que os demais fundos que a gente viu. Ponto de atenção, concentração grande na operação Jalles Machado, 21,4% do portfólio, embora eles tenham dito já que essa operação é focada em giro, é gestão de caixa, então ela não vai ficar por muito tempo ali com tanta concentração. Outro ponto importante, carteira não trará taxa de aquisição dos papéis. Esse é um ponto relevante, a gente discutiu isso na live. Eles entendem que trazer a taxa da operação está trazendo muita informação para o mercado, uma informação sensível. Então eles vão trazer a taxa média e a taxa de lançamento do papel ao mercado, mas não a taxa de aquisição, ok? Uma observação que eu trouxe aqui, o gestor ele trouxe seu grau de risco para os Fiagro, eu acho que isso foi muito legal. Inclusive tem relatórios gerenciais de Fiagro trazendo também uma posição semelhante. O que ele entende como high yield, o produtor rural? Embora ele tenha uma margem muito alta, o crédito é binário e depende também das intempéries climáticas, as intempéries em termos de chuva, de seca, e tem tudo mais que envolve aí o agronegócio, a indústria a céu aberto que é o agronegócio. E aí se a gente tiver um problema nesse fluxo, a gente acaba caindo na garantia, que é a terra, e aí a gente pode ficar sem fluxo naquela operação e sem rendimento por um determinado tempo. Middle Risk ele entende que é o mercado corporativo A e BB e CRA pulverizado. Por que CRA pulverizado? Porque ele entende que tem uma margem apertada e aí a gente vai ter cooperativa e revenda principalmente e empresas muitas vezes alavancadas com uma dívida líquida sobre PL muito relevante, porém ele também reforçou aí que essas empresas, embora com essas situações, são aqueles que mais conhecem do agro, que lidam diretamente com o agronegócio e o homem do campo. E high grade são aquelas operações com empresas listadas, com empresas AA e AAA, ok? Para fechar, a gente falou com a gestão do Vigia 11, com a Valora Investimentos, Guilherme Grau, que conversou com a gente. Taxa total de administração e gestão de 1,15%, mais uma performance de 10% do QCD 100% do CDI. Enfoque do fundo, originação própria, trabalhando especificamente no setor de cooperativas. E aí uma fala do gestor, prefiro financiar quem financia o produtor com risco altamente pulverizado. Financiar o produtor, exclusividade, não é o ideal para um fundo aberto a princípio. Isso é a visão do gestor do Vigia. Inclusive eles dizem que conseguiram nessas operações com as cooperativas agregar garantias líquidas extra, como casando os contratos dessas cooperativas com tradings de grãos. Carteira hoje com CDI mais 6,2%, então a carteira mais agressiva que a gente viu nessa semana. E o ponto de atenção fica aqui pela concentração de algumas operações, especialmente na Langiru com 22,4% e Cotribá 21,5%. E agora as conclusões que a gente chega na semana do Fiagro. PIB do agro é mais de 2 trilhões de reais, com a produção agrícola crescente em 210% nos últimos 20 anos, em 66 milhões de hectares cultivados. Portanto, é um segmento que precisa de crédito, especialmente o produtor rural médio, que não é atendido pelo mercado de capitais e também não é atendido pelo subsídio total governamental. Além disso, as próprias revendas, cooperativas, que são aqueles que financiam o agro, como o gestor do Vigia diz, e claro, o setor sucroenergético, que é muito forte, especialmente aqui no interior de São Paulo. Cada Fiagro vem com a sua tese e caberá a você, o investidor, definir qual o seu nível de risco que você tem conforto para entrar nos Fiagro e, claro, fazer os seus estudos. Trouxe aqui um dado bacana, o endividamento do agro em 2020 era um total de 600 bilhões de reais, 321 vinha do mercado bancário, então mais de 50%, 231 bi de outras fontes e só 48 bilhões de reais, 8% desse endividamento total vindo de CRA, então um mercado muito grande a se expandir. A gente viu também que a maior parte das operações é de indexação no CDI e com um spread em torno de 3 a 6%, que parece ser bem interessante, especialmente
nessa possível estagnação da Selic em patamar elevado. A gente já vê aí o mercado falando em Selic acima de 2 dígitos até o final de 2023. E bacana que serve muito para descorrelacionar a sua carteira com os FIIs, que em sua e bacana que os FIAGROS servem para descorrelacionar a sua carteira com os FIIs, que em sua maioria, claro, tem a indexação ao IPCA. Ou seja, você consegue se proteger tanto de um cenário inflacionário, tanto atrelado aos fundos imobiliários, e também no cenário crítico de juros altos, dando uma boa resiliência para os seus rendimentos. Além disso, esse setor tem uma função de hedge cambial, como a gente viu no começo, já que a alta do dólar acaba ajudando na exportação. Então, pessoal, o que eu queria falar de Fiagro para vocês era isso. Desse resumo dessa semana, a primeira semana do Fiagro, tenho certeza que quem acompanhou gostou muito, foi muito bacana falar. No Instagram eu tenho feito também muitos posts sobre Fiagro, tenho trazido as teses dos diferentes Fiagros. A gente já tem 24 Fiagros listados. Tem Fiagro que é híbrido entre Terra e CRA como o Snag 11. Tem Fiagro que é totalmente diversificado, mas não quer entrar em produtor rural como o Decra 11. Tem também Fiagro mais voltado aí para o produtor rural, como os casos do RZAG e do GCRA 11. Então acompanha a gente, claro, deixa o like e deixa aqui o comentário se você já tem Fiagro, se você tem estudado Fiagro, se essas lives te ajudaram. Tira também dúvida aqui com a gente está disponível para te atender e, claro, manda esse vídeo para quem puder auxiliar. E se você quiser conversar com a gente em consultoria para te ajudar a montar uma carteira de fundos imobiliários, remodelar a sua carteira ou inclusive inserir Fiagro, a gente está aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.